E aí, Diogo Wick aqui para mais um vídeo da Fit Nerds. Primeiramente, já quero pedir desculpas a você aí por não ter postado com tanta frequência nos últimos meses. Esse vídeo aqui vai ser exatamente para contar o que tem acontecido comigo e eu acho que tem algumas mensagens importantes aí que quem sabe pode até ajudar você, tá? O que está acontecendo é que eu tive um problema de saúde há 3 semanas. Numa noite de domingo para segunda, eu comecei a sentir um desconforto, assim, enquanto eu tava deitado mesmo, próximo aqui, assim, da região das costelas, perto do peito e tal. Achei que pudesse ser alguma coisa muscular, enfim, né? Achei que tinha sido algum mau jeito, não sabia exatamente o que tinha acontecido. Aí, na manhã de segunda-feira, né, quando eu acordei, já não tinha conseguido descansar muito bem, ainda estava doendo bastante. Eu já tinha tomado um relaxante muscular, já tentei fazer alguma massagem e ainda estava persistindo essa dor. Aí chegou uma hora que eu dei uma tosse, né? E aí nessa tosse saiu um escarro com sangue. E foi uma quantidade considerável, assim. Aí eu fiquei preocupado, né? Falei, nossa, o que tá acontecendo e tal. Foi até o pronto-socorro. E aqui vai a primeira lição, né? Que eu fui lá, né? O médico fez umas perguntinhas rápidas e tal. Tava com bastante dor ali. E aí eu tirei uma chapa frontal, um raio-x. E aí o médico falou, Ah, não é nada, não, é só uma contusão. é uma contusão da costela. Aí eu fiquei meio assim, né? Pô, contusão da costela, tipo, eu não fiz nada muito drástico assim. Eu tinha treinado na semana anterior, eu tava num momento que eu tava treinando mais força e tal, mas assim, nada que pudesse ter me lesionado, nada agudo, assim, não percebi nada durante o treino, nos dias seguintes, enfim. Fui na dele lá, tomei o anti-inflamatório, tomei até um anti-inflamatório para cavalo lá, tal, na injeção, e enfim, deu pra caramba lá. Pelo menos desviou o foco um pouquinho da dor. Só que o anti-inflamatório, a injeção acabaram não fazendo assim basicamente nenhum efeito. Eu continuei com esse incômodo, né? E aí a primeira lição é assim, sempre vai investigando, tá? Eu até fiquei, depois de saber o que eu tinha, eu fiquei assim pensando, as pessoas que não têm esse conhecimento de saúde e tal, às vezes ouve a primeira palavra do médico e acha que, bom, é aquilo lá que ele falou, né, vou tratar daquele jeito, uma hora vai melhorar. Se eu não tivesse investigado mais, talvez eu até pudesse não estar por aí assim muito bem. Porque aí eu fui investigar, né? Aí a suspeita, no dia seguinte, eu percebi que essa dor andava, assim. Então ela não estava só aqui nessa região mais posterior da costela, ela às vezes vinha um pouquinho mais assim no peito, vinha mais central, às vezes mais próximo aqui da parede abdominal. Aí eu fiquei, caramba, o que é isso e tal? Acho que são gases, né? Será que eu comi alguma coisa e tal, não fez bem? Alguma intoxicação? Eu falei com uma nutricionista super top ali, ela falou assim, ó, os sintomas que você está falando assim encaixa com SIBO, né? Que é uma produção aumentada das bactérias do duodeno e elas podem acabar fermentando, né? E pode causar esse desconforto, essas dores e tal. Eu falei, nossa, a ponto de sair algum escarro com sangue e tal. Tinha falado com ela, já tinha marcado consulta com gastro, marquei com 2 gastros e uma que é gastro-nutróloga também, né, e fui investigar nessa parte mais gástrica ali, o que podia ser. Né? Aí a gastro também falou que poderia, né, ter esse quadro de SIBO, então falando com esses 2 profissionais, eu falei, bom, deve ser alguma coisa gástrica e tal. Já tinha marcado vários exames assim para fazer, fiz um monte de exame de sangue, tava com endoscopia para fazer, fiz ultrassom e tal, um monte de coisa. Aí, uma semana depois de quando tinha começado essa dor assim na minha costela, eu comecei a sentir um desconforto na panturrilha. Aí eu fiquei, caramba, por que tá me incomodando isso? Aí eu pensei assim, bom, a única posição que eu estava conseguindo dormir com um pouco mais de conforto era quando eu ficava de bruços, né? E normalmente eu durmo de barriga para cima ou de lado. Mas aí eu tive que mudar de posição porque era a única que eu conseguia me deitar sem sentir esse incômodo nas costelas. Aí eu falei, bom, por eu me deitar de bruços, ou a minha perna, meu pé fica em flexão plantar, né? Então é como se eu ficasse na pontinha do pé enquanto eu tô dormindo. Talvez à noite eu tenha tido alguma cãibra, alguma coisa assim, e por isso que eu tô sentindo esse incômodo. Aí passou um dia, passou 2, aí eu falei, caramba, essa dor não tá passando. E a dor tinha aumentado muito, assim, eu sentia uma ardência muito grande. Eu fiquei, o
que é isso, meu? Será que, somado a essa questão gástrica, eu tô com alguma trombose, por exemplo? Aí eu fiquei, o que que tá acontecendo? Meu corpo tá quebrando ali no meio, o que que tá havendo? Porque aí eu comecei a me questionar, né? Falei assim, meu, como assim? Agora é um período que eu tô cuidando super bem da saúde, tô me alimentando melhor do que eu me alimentava nos últimos anos até, tô fazendo atividade física diariamente, eu já tava fazendo mais atividade aeróbica porque eu também estava com colesterol mais alto, e aí eu conversei com um colega meu, super gente boa, e aí ele me orientou assim, com o que eu poderia fazer, e os meus níveis de colesterol melhoraram. Como a dor tinha aumentado bastante, aí eu falei com uma das médicas que eu já tinha conversado e pedi para pedir um ultrassom, né, com Doppler ali para ver. Aí quando eu fiz o exame, eu estou com 2 tromboses na minha perna direita. Da onde que formou isso? Eu não tinha sentido nada antes da panturrilha e foi bem repentino, né? Que eu percebi a dor na panturrilha e aí deu 2 dias, aí já fui fazer a investigação e vi que estava com essa trombose. E aí a conduta é tomar o anticoagulante, né? E aí quando você toma o anticoagulante, você perde um pouco dessa capacidade de cicatrização, né? Então você não forma mais o coágulo, você não forma os trombos, né? Tipo a casquinha que forma quando a gente se corta. E o que acontece na trombose é que isso acaba formando dentro do vaso e aí essa casquinha pode sair pela circulação e parar em algum lugar. Até então eu estava pensando que eu estava com uma questão gástrica e a trombose, coisas dissociadas ali. Aí eu fiquei preocupado, né? Bom, se eu tava com uma questão gástrica e aí eu já tô escarrando sangue, será que eu tô com alguma ulceração dentro de mim, no estômago, esôfago, sei lá? E aí se eu tomar um anticoagulante, eu vou perder essa capacidade de me recuperar e aí a ulceração vai ficar pior? Eu tava pensando nisso. Aí eu falei isso para a médica que estava lá no pronto-socorro e eu fiz um outro exame, que é uma angiotomografia de tórax, para ver os vasos sanguíneos do pulmão. E aí ali também ficou constatado que eu estava com alguma coisa no pulmão que podia ser alguma coisa vascular ou podia ser uma pneumonia. Aí eu fiquei, nossa, o que é isso, né? O que tava vendo? Tipo, eu não tinha percebido nada, em uma semana assim mudou tudo. Aí eu falei com um amigo meu pneumo, me consultei também com o pneumologista, depois fiz a tomografia ali e tal, de tórax, e a conclusão foi que eu já estava tendo trombose antes, né? A minha perna não tinha doído, algum desses trombos já tinha chegado no meu pulmão, então eu tive uma embolia pulmonar, né? E ainda bem que assim, parou no pulmão, se tivesse ido no coração, tinha tido uma parada no cérebro, um AVC e tal. Então agora eu estou em tratamento aí com anticoagulante. Foi um super susto, né? Essa dor assim próxima do peito eu já sentia já faz tempo, assim, já faz mais de ano. Eu até tinha tentado investigar e tal, tinha ficado preocupado, achei que podia ser alguma coisa cardíaca e tal. O exame cardíaco estava ok, mas talvez eu já estivesse tendo esse problema já faz bastante tempo e só agora, assim, eu dei graças a Deus que minha perna começou a doer, porque se a minha perna não tivesse começado a doer, eu não teria investigado pela trombose. E aí não saberia dessa questão do tórax, porque até então estava pesquisando, já estava pesquisando coração e estava agora investigando coisa gástrica. Assim, né, quando para pensar assim, assentar a poeira é bem pesado, né, pensar nisso. E aí a segunda mensagem que eu tenho aqui para você, né, se você tá aí ainda ouvindo a história, é que eu vejo muita gente assim reclamando de algumas condições que elas estão, ou por até coisa assim mais superficial, sabe? Tipo, eu queria que o meu bíceps fosse maior, eu queria que o meu bumbum fosse diferente, eu queria não acumular gordura no abdômen e tal, né? essas coisas assim. E claro que numa escala bem mais drástica, né, do que eu passei aqui, que nem eu falei, né, inicialmente eu me questionava, falava, meu, como assim que isso está acontecendo comigo, né? Eu faço, em teoria, tudo certo, eu acredito que dos meus hábitos eu faça, 99% melhor do que grande parte da população, e mesmo assim eu fui sorteado nesse quesito de, com 33 anos, ter uma trombose, entendeu? 2, né? E aí depois eu lembrei de um vídeo que eu gravei, mas eu ainda não tinha editado, né? Não estava nesse ponto aí ainda.
mas era justamente sobre essa questão da genética, de outros fatores que você não tem controle, que não tem muito assim por que ficar se martirizando ou reclamando disso, porque isso não vai trazer coisas boas, né? E a analogia que eu fiz naquela hora que eu gravei é como se fosse um jogo de cartas. Você não sabe, né, que cartas que você vai tirar, mas você vai fazer o melhor jogo possível com elas. A partir disso que eu tinha lembrado, que eu já tinha gravado e pensado nessa analogia, que aí eu comecei a dar uma reestruturada, né, mental, assim, e organizar as ideias, entender as prioridades. A gente passou recentemente aí por período de eleição, e aí você vê pessoas que sempre foram amigas, às vezes discutindo por isso, quebrando amizade, discussão familiar e tal. E vendo essas coisas assim e passando pelo que eu acabei de passar, esse susto assim, né, de poder, quem sabe, ter morrido ali por assim, do nada, realmente de organizar assim quais são as prioridades, sabe? E entender que pode acontecer, né? Somos mortais ali. E realmente que a gente tem que fazer a melhor coisa possível, o melhor jogo possível com essas cartas que a gente recebe, né? Isso vai fator genético, esses fatores que a gente não consegue controlar. E aí, a partir daí, me deu bastante clareza, assim, o que eu quero fazer, sabe? Eu espero que vocês não precisem passar por isso, né? Mas foi uma experiência que me ajudou a enxergar as coisas com mais clareza, entender o que realmente importa, sabe? De estar com a família, de dar esse carinho, de ensinar a minha filha o que eu puder, assim. Então, foi um período, assim, emocionalmente também muito mais intenso até do que fisicamente ali. Ainda bem que assim, que agora eu entendendo, né, como é que tá a situação, já me consultando com os médicos, fazendo tratamento, eu sei que eu consigo treinar, né, claro que eu posso ter uma outra limitação ali, tem algumas coisas que eu tinha tentado fazer, mas não estava muito preparado, aí senti incômodo, fiquei preocupado e tal, mas agora eu tô sentindo que tô conseguindo retomar aí as atividades. Sobre o canal, assim, eu vou me dedicar mais para postar com mais frequência, até outros conteúdos, até focando assim mais em conteúdos mais curtos, né? Que eu vejo que isso que está mais em voga agora, utilizar as versões mais curtas de vídeo também em outras plataformas. Aproveita para me seguir lá, eu deixo os links aqui na descrição, tá? E também vou começar um projeto em inglês, né? Que é basicamente conteúdo bem parecido com o que eu já posto aqui, mas agora direcionando mais internacional. Talvez eu crie um outro canal aqui no YouTube, né? Quando eu criar, eu deixo sinalizado aí para vocês também seguirem, se você já fala a língua inglesa aí, tá bom? Esse aqui então foi um vídeo para dar mais esse update, para você entender um pouco assim, do que aconteceu comigo. Se você está aqui até agora, assim, super obrigado, tá? Eu sei que tem gente que segue há bastante tempo o canal ali, que pede para ter essa constância nos vídeos, que gosta da explicação. Eu normalmente não falo muito assim de mim, né? Eu sinto que eu quero sempre agregar o máximo de valor para vocês, ser direto nas explicações, não ficar enchendo muita linguiça e tal, né? Como a gente vê muitos canais fazendo por aí. Mas esse momento, assim, eu achei que era muito importante, né? Para até você me conhecer um pouco melhor, entender o que eu passei, né? Por que teve esse hiato muito grande aí de postagem. Mas eu tô comprometido e é isso que eu quero fazer aí para ajudar você nas suas atividades físicas e também com esse foco em melhorar não só os seus aspectos físicos, mas também aspectos mentais, porque ficou muito claro para mim assim que o meu objetivo não é só ajudar você a ganhar mais massa magra, não é só ajudar você a emagrecer, mas é muito assim, passar por uma transformação que eu mesmo passei, né? Porque eu tinha uma autoestima muito baixa, me sentia inadequado socialmente, sempre sentia que faltava alguma coisa, tinha muita raiva assim dentro de mim. E através da atividade física foi quando eu comecei a melhorar, né, essa minha autoconfiança, assim. Eu falei, pô, agora, né, pelo menos a carcaça aqui eu já dei uma melhorada. Aí com isso eu comecei a estudar mais comunicação, tanto verbal quanto não verbal. E aí eu fui explorando mais e isso foi me dando mais autoconfiança até o ponto que consegui encontrar a minha esposa, a gente tem uma família linda, nossa filhinha. E, né, se esse também for algo que você almeja, né, não sei
que é a sua situação ali. Mas eu vejo bem essa questão holística, assim, sabe? De conseguir, através da atividade física, transformar a sua vida inteira. Então, se isso faz sentido para você, você lembra aí de se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar atento aí às notificações, porque agora vai vir bastante conteúdo, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que você achou, se você já passou por alguma coisa parecida, se você tem alguma mensagem ali para me dar, alguma sugestão de vídeo, tá bom? E eu vou ficando por aqui. E valeu!